Bom dia, com alegria, como estão vocês? Hoje, terça-feira, 30 de junho, nosso último dia de junho, né? Estamos chegando pertinho do julho já, né, gente? Como o tempo passa rápido. Então, galera, foi muito bacana, foi muito legal ver vocês no Zoom ali com os cabelos malucos, enfim. Tava muito dessa o nosso Zoom. E aguardem para amanhã, né? Amanhã às 15 horas nós temos aula Zoom de novo, aí sobre História e Geografia. Mas, mesmo a gente com a aula Zoom, vocês podem me chamar lá no chat e tirar as dúvidas de vocês, certo? Gente, hoje nós vamos entrar em formas de governo na história, né? Em história nós vamos entrar nesse novo conteúdo. Pessoal, ali em anexo tá o slide de correção desse conteúdo, desse capítulo 6, tá bom? Vocês podem salvar no computador de vocês quando tiverem dúvida para fazer algum exercício ou até mesmo ver se vocês escreveram a resposta certa lá, pode usar. Mas lembre-se, é em casos de dúvida, certo? Gente, formas de governo. Então, nós começamos com a monarquia, né? O sistema monárquico existe desde a antiguidade, então tem bem há muitos e muitos anos. Surgiram as primeiras cidades no sistema monárquico, né? Nesse modelo, o governo é concentrado em uma única pessoa, e ele que governa. E geralmente é um rei, né? Que exerce o poder e o transfere depois aos seus descendentes. Ou seja, o rei vai passando para sua descendência, para filho, depois vem o outro filho. Assim vai passando de descendente para descendente, né? Geralmente é o rei que manda naquele povo lá, certo? No entanto, a forma de governar desses reis pode ser diferente dependendo da época e do lugar, né? Então, assim, ó, dependendo o período que eles estão governando, então a forma de pensar é diferente. Dependendo aonde eles estão governando, também é uma forma diferente. E aqui a gente tem 3 exemplos, que é o monarquia teocrática, a monarquia absolutista e a monarquia constitucional. Gente, a monarquia teocrática, no mundo antigo, por séculos, os reis governaram de forma teocrática, ou seja, consideravam-se representantes divinos, tá? Como o rei Hammurabi, entre 1750 a.C., na antiga Mesopotâmia, ou deuses, como os faraós egípcios. Eles se consideravam, né, então, ser alguém melhor e enviado por deuses, enfim, e eles tinham muitas estátuas e acreditavam em muitas coisas ali naquela época. Os reis se encarregavam de conduzir quase todos os aspectos da vida em sociedades. Eles determinavam em que as pessoas deveriam trabalhar. Então, eles diziam no que eles iam trabalhar, o povo, o que eles iam fazer, quais os impostos que eles deveriam pagar para o governo, quais as leis que seriam cumpridas, né, que o povo deveria cumprir, e como ou quando lutariam nas guerras. Então, eles praticamente governavam todo o povo, desde o trabalho até quando eles iriam para a guerra. Ali na monarquia absolutista, aconteceu entre os séculos XV e XIX na Europa. Os reis se tornaram poderosíssimos, né, gente? Poderosos, pois criaram exércitos fortes para defender as fronteiras dos países e manter os territórios sob o seu domínio. Também passaram a cobrar mais impostos, né? Unificar as moedas nacionais e os idiomas oficiais, assim como as leis e o sistema de justiça. Isso, unidos, né, o que eles fizeram, os reis da Europa adquiriram muitas forças, influência e poder por meio de conquistas das terras, mercadorias, riquezas obtidas nas grandes navegações. Além disso, afirmavam que os privilégios que tinham eram concedidos por Deus. Assim, reivindicavam para si o poder absoluto. Era deles o poder, só deles, né? Sobre a nação e se consideravam inquestionáveis, não podia ser questionado o que eles estavam fazendo nas decisões que eles tomavam, ou seja, ninguém podia questionar a decisão dos reis ali, né? Eles cobraram mais impostos do povo, né? Eles ficaram mais ricos, né? E ninguém poderia cobrar deles por que eles estavam fazendo aquelas atitudes. Eles não consideravam esses tipos de questionamentos, as pessoas não podiam questionar. E a monarquia constitucional. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre Elizabeth II, a rainha da Inglaterra. Ela é uma monarquia constitucional.
ali, né? Então, entre os séculos 18 e século XIX, os europeus passaram a desafiar o excesso de poder dos governantes, né? Então, eles começaram a desafiar ali e começaram a reivindicar maior parte na política e na elaboração das leis. Então, eles começaram a reivindicar e pedir participação nas leis lá do país, né? Esse movimento deu origem à monarquia constitucional, no qual o rei ou a rainha que governa de acordo com a Constituição e não segundo a sua própria vontade. Ou seja, por causa dessa Constituição, a rainha ou o rei não podem tomar suas... como é que fugiu a palavra agora? Eles não podem tomar sua vontade pelo povo. Não, eles têm que seguir essa Constituição que foi formada ali. Eles não podem ter a sua vontade própria. Eles não podem mandar como lá na monarquia teocrática e na monarquia absolutista. A monarquia constitucional, ela não pode. Ela não pode tomar por si a vontade do povo. Ela tem que cumprir o que está na Constituição lá, certo? As leis da Constituição são elaboradas por um parlamento eleito. O poder legislativo, que escolhe um primeiro-ministro para ser chefe do governo. Várias nações do mundo atual, em diferentes continentes, ainda conservam o governo monárquico. Ou seja, gente, tem esse poder legislativo que ele ajuda a organizar as leis dessa Constituição, onde a rainha ou o rei deve seguir para o povo. Eles não mais podem seguir o que eles querem da cabeça deles, né? Eles não podem mais pensar assim, eu quero que o povo trabalhe em tal lugar, eu quero que o povo pague tantos impostos. Não. No poder constitucional, eles têm que seguir a Constituição. Eles não podem sair daquela Constituição que foi formada pelo Poder Legislativo. Aqui no Investigue, gente, está escrito assim, principais características da monarquia teocrática, absolutista e constitucional. Então, gente, a principal característica da teocrática, o rei é a maior autoridade, né? Ele governa em nome das divindades, lembra? E ele é adorado pelo povo e é considerado a própria divindade, o próprio Deus deles, né? Na monarquia absolutista, o rei que governa de forma absoluta e com grande autoridade. Ele que cobra os impostos, ele que bota os valores, pois ele é considerado escolhido por Deus para governar ali, certo? E na monarquia constitucional, o rei é uma figura política já importante, mas a nação é chefiada, na verdade, por um primeiro-ministro eleito pelo povo por meio de um parlamento, certo? Papel do rei na teocrática. Qual é o papel do rei? O rei comanda todos os aspectos sociais da vida, trabalho, julgamento dos criminosos, cobrança de impostos, convocação para lutar as batalhas, as guerras, né? Em caso de guerra ali, os indivíduos do povo são súditos do rei, eles são submetidos ao poder, né, dos reis. Eles não têm liberdade para questionar a autoridade, eles não podem questionar, e que eles são considerados divinos, então eles não podem questionar. Ali no absolutista, o rei define as leis, o funcionamento da justiça e também treina os exércitos para defender o país contra a guerra. Unificou as línguas, as moedas nacionais, né? Os indivíduos do povo também são súditos dele, ou seja, são submetidos ao poder e não têm também a liberdade para questionar ali nada do que o rei define, né? E na monarquia constitucional, o rei deve cumprir a Constituição e demais leis, elaborada pelos parlamentares, eleito pelo povo, deve respeitar os direitos humanos e a igualdade entre os cidadãos. Ele já não tem tanto poder, né? Países que adotavam, né, a monarquia teocrática é o Egito e a Mesopotâmia, a monarquia absolutista, França, Portugal, Espanha e Rússia, e monarquia constitucional, o Reino Unido, tá? Países que ainda adotam, teocrática não se adota mais em nenhum país, tá bom? E absolutista ainda tem Brunei, Arábia Saudita e Vaticano. É uma monarquia absolutista ainda, tá? E monarquia constitucional também tem, que é o Reino Unido, Canadá, Japão, Dinamarca, Suécia, entre outros, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí, certo? Um bom estudo, um bom dia. Até amanhã na nossa aula Zoom. Beijos, fiquem com Deus.